Boa parte dos conflitos que nós temos com outras pessoas são causados pela forma como nós dizemos as coisas, não propriamente pela mensagem que está sendo dita. Diz uma história que certa vez um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que acordou, muito assustado, ele mandou chamar um adivinho para que interpretasse o seu sonho. O adivinho veio correndo, ouviu o sonho e então disse: "Essa é uma grande desgraça, senhor. Cada dente caído representa a perda de um parente. Todos os seus parentes vão morrer." E o sultão respondeu: "Ora, mas que insolente, como se atreve a dizer isso? Guardas, levem esse mentiroso e deem nele 100 chicotadas." Os guardas levaram o adivinho e o sultão ordenou que trouxessem outro adivinho para interpretar o sonho. O segundo adivinho então chegou e lhe disse: "Senhor, esse sonho significa que há uma grande felicidade reservada a você. Ele significa que você vai viver mais do que todos os seus parentes." Aí o sultão ficou muito feliz e mandou dar ao segundo adivinho 100 moedas de ouro. Quando o segundo adivinho estava saindo do palácio, uma pessoa lhe perguntou: "Como você conseguiu isso? Você fez a mesma interpretação do primeiro adivinho, mas o primeiro adivinho ganhou 100 chicotadas e você ganhou 100 moedas de ouro." E o segundo adivinho respondeu que tudo depende da maneira de dizer as coisas. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de se comunicar. É daí que vem a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. A verdade sempre deve ser dita, mas a forma como é trazida é que faz toda a diferença. A verdade é como uma pedra preciosa. Se ela for jogada com força no rosto de alguém, pode machucar, mas se você a colocar em uma embalagem e oferecer com carinho, ela vai ser melhor aceita. Tendo em mente a importância de saber se comunicar, o psicólogo Marshall Rosenberg desenvolveu o conceito de comunicação não violenta, CNV, que busca estimular a empatia e por isso é também chamada de comunicação empática. O objetivo é o de viver em um ambiente menos agressivo e menos competitivo e mais acolhedor e cooperativo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre como você pode usar a comunicação não violenta. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Marshall Rosenberg comenta que muitas vezes as pessoas não percebem a violência em suas falas porque não foram ensinadas a se comunicar de outra forma. Elas não notam que a comunicação com grosseria, implicâncias ou acidez causa mal para ambos, não só para quem ouve, mas também para quem fala, porque afinal ninguém gosta de estar em constante atrito com os outros. Rosenberg chama essa comunicação violenta de comunicação alienante da vida. E ele identifica 3 formas de linguagem que seriam alienantes. A primeira delas é o julgamento moralizador, que é quando uma pessoa faz uma rotulação sobre outra. Ela coloca um rótulo. Por exemplo, Pedro é egoísta, Joana é preguiçosa. A segunda forma de linguagem alienante é a comparação. Porque, no fundo, uma comparação não deixa de ser um julgamento. Aliás, se você quer ser infeliz, fica a dica. É só criar o hábito de se comparar aos outros. É insatisfação garantida. E a terceira forma de linguagem alienante é a negação de responsabilidade, que é quando a pessoa tira sua responsabilidade pelas suas escolhas. Por exemplo, dizer que você é obrigado a trabalhar porque você tem contas para pagar. Rosenberg fala que você deve modificar a sua frase para que tudo seja colocado como uma escolha sua e não uma obrigação. Por exemplo, eu escolho trabalhar porque eu tenho contas para pagar. Consegue perceber a diferença? E como é que você pode colocar em prática a comunicação não violenta? Aqui vão os 4 elementos básicos da CNV, segundo Marshall Rosenberg: observação, sentimento, necessidade e pedido.
Vou explicar cada um deles. O primeiro deles é a observação, que seria observar sem julgar. É olhar para a situação de uma forma neutra, sem fazer julgamentos moralizadores. Rosenberg diz que, em vez de fazer julgamento sobre a pessoa, você deve falar sobre as atitudes de forma objetiva. Em vez de dizer que Pedro é egoísta, você observa que Pedro comeu todo o bolo. Ao invés de dizer que Joana é preguiçosa, você observa que Joana dormiu até o meio-dia, sem rótulos. A vantagem dessa comunicação é que evita que o outro entre na defensiva. Afinal, você não está fazendo um julgamento sobre o outro, e sim observando uma atitude. O segundo elemento da CNV é identificar sentimentos. Você vai expressar qual é a emoção que você está sentindo ou qual é a emoção que você acredita que o outro está sentindo. Aí vai uma dica. As 5 principais emoções humanas são aquelas do filme Divertidamente: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Existem outras emoções também, mas essas são as 5 básicas. E muitas pessoas não sabem a diferença entre sentimentos e pensamentos ou percepções. Geralmente, quando você diz "eu sinto que", você não está falando de sentimento, e sim de pensamento. Por exemplo, "eu sinto que sou um fracasso", ou "eu sinto que nada dá certo". Na verdade, são pensamentos, não são sentimentos. Sentimento é aquilo que vem de dentro, não é uma percepção, é algo interno. Eu sinto tristeza, eu me sinto triste, eu sinto raiva, eu sinto alegria. Entende que o sentimento vem de dentro? Não é uma percepção. Também não é sentimento quando você fala sobre a percepção que você acha que o outro está tendo sobre você. Por exemplo, "eu me sinto ignorado por você", ou "eu me sinto manipulado por você". Geralmente, quando termina com "ado", não é sentimento, é percepção. Manipulado, ignorado, abandonado. Na verdade, você está dizendo que o outro te manipulou, o outro te ignorou. Consegue entender a diferença? É diferente de ter um sentimento, que é algo que é realmente interno. Na dúvida, lembre-se dos 5 sentimentos do filme Divertidamente: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Vamos agora para o terceiro elemento da CNV, que é expressar qual é a necessidade que está por trás do sentimento. É dizer por que você precisa que algo seja feito. Existem pesquisas que apontam que quando você justifica para a outra pessoa os motivos pelos quais você está fazendo um pedido, aumentam as chances de que o outro faça o que você pediu. Então você vai expressar qual é a necessidade que existe por trás daquilo que você quer que seja feito. E por fim, vamos para o quarto e último elemento da CNV, que é justamente o pedido. Você vai fazer um pedido de forma clara e objetiva para satisfazer a necessidade que antes você explicou. Para que o pedido seja atendido, é importante que você diga o que você quer e não o que você não quer. O livro traz um exemplo de uma mulher que estava chateada porque o marido trabalhava demais. Ela pediu que ele não ficasse tanto tempo no trabalho. Aí depois disso, o marido viu que ela tinha razão e decidiu que ele iria se inscrever em um torneio de golfe. Ou seja, a mulher deveria ter pedido o que ela efetivamente queria, que era o marido mais tempo em casa. Outra dica do livro é não usar frases vagas. Os pedidos precisam ser específicos. Em vez de pedir que o marido dê mais atenção, o que é um pedido muito abstrato, a mulher pode pedir que o marido assista um filme com ela. Algo claro e objetivo. Caso contrário, pode ser que o outro não entenda ao certo o que você quer. O livro traz o exemplo de uma tirinha em quadrinhos, em que um homem havia caído em um lago. Ele estava se afogando e então gritou para sua cachorra que estava na margem do lago: "Lessie, vá buscar ajuda!" Aí, no quadrinho seguinte, a Lessie estava deitada no divã de um psicanalista.
Em outras palavras, uma linguagem vaga pode causar confusão, então seja bem objetivo no seu pedido. Quando a gente ouve falar pela primeira vez em comunicação não violenta, esse nome pode parecer coisa de gente que tem sangue de barata, mas na verdade se trata de uma comunicação mais eficaz, porque ela aumenta as probabilidades de que o seu pedido seja atendido. Eu vou agora construir uma frase usando os princípios da comunicação não violenta. Imagine que você esteja com uma pessoa e ela está mexendo no celular e você gostaria que ela prestasse atenção na conversa. Essa pessoa pode ser um amigo, um parceiro ou um colega de trabalho em uma reunião. Enfim, é alguém mexendo no celular, sendo que você gostaria que a pessoa estivesse atenta na conversa. Se você não usar a comunicação não violenta, pode ser que você diga frases do tipo: poxa, você só quer saber desse celular, baita sem noção, você não tá nem aí pros outros. Mas agora que você conhece a comunicação não violenta, a frase poderia ficar mais ou menos assim: fulano, quando você mexe no celular na minha presença, eu me sinto triste. Eu preciso da sua atenção para conversar, porque quando você participa, o papo fica mais divertido. Você pode guardar o celular para conversar comigo? Observe que a fala começou com uma observação neutra: mexer no celular na minha presença. Depois ela foi para um sentimento: tristeza. Depois ela foi para a necessidade: eu preciso da sua atenção porque o papo fica mais divertido. E por fim, houve o pedido: você pode guardar o celular para conversar comigo? Perceba também que o pedido é um pedido, não é uma ordem. Você não manda a pessoa guardar o celular, você pede. Por incrível que pareça, quando você solicita e não ordena, as pessoas fazem muito mais, porque, cá entre nós, ninguém gosta de sentir que está perdendo a sua liberdade. Ao pedir, você respeita a liberdade da pessoa e assim ela acata muito mais ao seu pedido, porque ela assim decidiu. E dentro do direito, será que dá para usar comunicação não violenta? Com certeza! Aliás, eu diria que essa é a grande tendência em qualquer ramo do direito, mas especialmente naquelas áreas que demandam grande sensibilidade com as partes, como é o caso do direito de família. Quando o processo chega a uma vara de família, geralmente as partes já estão muito desgastadas, magoadas, com muito rancor. E o fato dos operadores do direito terem conhecimento de comunicação não violenta pode auxiliar na melhor solução do litígio. Os juízes, advogados, mediadores e demais profissionais que lidam com as partes podem se comunicar de forma a auxiliar que as partes vejam o melhor caminho para resolver seus problemas, com empatia e respeitando os sentimentos de todos que estão envolvidos. Em processos de família, os sentimentos geralmente se encontram à flor da pele, especialmente em processos de divórcio ou de guarda dos filhos. Nessas situações, o papel do operador do direito não é o de botar mais lenha na fogueira, incentivando um barraco entre as partes. Pelo contrário, é o de possibilitar que as partes, na medida do possível, consigam manter a calma e se expressar com cordialidade para minimizar os danos e traumas. A comunicação não violenta tem tudo a ver com o objetivo final do direito, que é o de trazer paz social, porque ela é uma ferramenta de pacificação. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo em qual situação da sua vida você vai buscar usar a comunicação não violenta. Pode ser no trabalho, na faculdade, na família. Escreve em qual situação você vai colocar a CNV em prática. Deixe novamente aqui meu convite para você se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos. E se você está iniciando sua jornada no estudo do direito, ou gostaria de iniciar, a minha indicação é virar meu aluno do
Primeiros Passos no Direito. Nesse curso, eu trago a base que todo mundo que está iniciando no direito precisa saber. Assim você pode ter uma base super forte para depois seguir seus estudos e se aprofundar nas outras matérias. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então você pode clicar e ver se o curso é para você. Também vou deixar aqui uma playlist de vídeos do canal para você dar continuidade aos seus estudos. Aproveite! Até!